Olá, bom dia! Estamos entrando no ar com o programa Café com Autoconhecimento, que é transmitido todos os sábados, das 10 às 11 da manhã. Eu sou Luciana Salvador, terapeuta holística e psicanalista, e juntas hoje aqui com a minha convidada, nós vamos trazer um papo muito legal, muito interessante, que nós vamos aqui interagir com você. Então, eu quero te convidar a nos acompanhar, interagir com a gente, mandar suas perguntas, seus pitacos, seu bom dia, que nós vamos estar ao vivo aqui interagindo com você. Estamos transmitindo o programa Café com Autoconhecimento através do dial da 105,9 e também pela fanpage ao vivo da Rádio Valinhos FM 105,9. Hoje aqui está comigo a convidada Núbia Abrão, que é psicanalista, clínica e didata. Bom dia, Núbia, tudo bem? Bom dia, Lu, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Agradeço de coração o convite, à rádio, a você, que tenhamos um bom dia hoje, compartilhando conhecimento, e vamos lá. Vamos para o nosso bate-papo aqui. Hoje é dia 10 de abril de 2021, agora são 10h03 da manhã e eu quero te convidar mais uma vez para nos acompanhar. O tema de hoje é entendendo a ansiedade, principalmente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, né? Nessa pandemia, nessas incertezas todas, nessa falta de segurança. A gente aqui, né, vivendo a nossa rotina, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, ou muitas pessoas estão tendo que trabalhar e são autônomos, não estão tendo garantia de nada, e também tem o medo da gente pegar, né, a doença. Então, eu acho que nesses últimos tempos, né, Nubia, a gente está vivendo um tempo assim que essa ansiedade vem potencializando muito, principalmente nessa fase, né, que a gente está passando aí de 2020 até 2021, que foi onde tudo começou. É claro que a ansiedade, ela pode, né, ela vem aí de muitas coisas, né, sendo potencializada, mas eu acho que nesses últimos tempos foi onde tudo startou, né, onde tudo apareceu com muito mais força. A Núbia é psicanalista clínica e didata, então ela vai aqui trazer aqui o que é a ansiedade, como que a gente pode lidar com isso melhor, quais são as causas, os sintomas. Primeiramente, eu quero perguntar para ela, né? Ela é psicanalista clínica e didata, e eu quero saber o que é o didata, Núbia? O que é a psicanalista didata? Bom, Lu e a todos os ouvintes, né? O psicanalista clínico e didata é aquele psicanalista que, além da clínica, né, atuar em consultório e também em outras áreas da psicanálise, ele é a pessoa que pode supervisionar casos de alunos e é a pessoa habilitada no instituto para poder dar aula de psicanalista. Então, depois que a gente concluiu o curso de psicanálise, alguns vão para extensões, né, pós-graduações, e o didata, ele é o habilitado para poder lecionar nos institutos e dar aula. E é bem interessante porque as pessoas ficam com essa dúvida. A didata vem daquela coisa de que a pessoa aprende sozinha, né? Eu sou autodidata, eu sou didata. Então, é interessante essa pergunta, porque fica, né? O que é um psicanalista clínico e didata, né? Qual é a diferença? Então, é justamente isso. Nós que somos psicanalista clínico, podemos atuar na clínica, atendimento, né, com análise, a terapia, e também somos profissionais capacitados e formados para poder dar aula e supervisionar casos de aluno, né? Quando eu falo casos de aluno, são os atendimentos que os alunos fazem, e na psicanálise é muito rígido, né? A régua para você ser um psicanalista não é baixa, aliás, não é alta, né? Então, o didata, ele é habilitado a lecionar na psicanálise. Ai, que legal. Porque as pessoas podem confundir com autodidata, né? E não tem nada a ver E, com autodidata. não, Né? pelo Ai, que contrário, legal. né? O didata, ele tem um curso para isso, né? São vários meses e você tem que passar também por cumprir diversas exigências, né? Como
qualquer outro curso. Então, ele é pós a formação de psicanálise, né? Que legal. E não é uma pós-graduação, ele é um curso específico mesmo para você estar habilitado a lecionar e supervisionar casos de alunos, que é uma parte do curso da psicanálise, né? Você não se forma sem ter feito várias horas de própria análise, também atendimentos clínicos. Então, não adianta você apenas cursar, achar que você vai cursar ali, tudo bem, não. Tem que ter atendimento, supervisão de caso, análise própria, né? Então, é bem... Legal. E esse de data é pós a formação de psicanálise. Tem gente que não, prefere não, né? Aí tá a diferença. Que legal. Então, vamos entrar aqui com o nosso tema, entendendo a ansiedade. O que é a ansiedade, Núbia? Porque eu acredito que muitas pessoas, né, como está na moda, essa questão, estou ansioso, tão ansioso, né, muitas pessoas acabam confundindo a ansiedade com outros sintomas, né? Então, acabam jogando tudo no pacote da ansiedade, falando, eu estou com ansiedade. Muitas vezes não é ansiedade. O que é a ansiedade? Exatamente, você falou duas coisas interessantes. A incerteza que você abriu o programa falando, que a gente vai tratar disso um pouquinho, trazendo, né, ansiedade, explicando o que é e colocando ela no mundo de hoje, mas eu vou partir lá do começo, da onde se gera essa ansiedade. E outra coisa que você falou, que eu vou deixar aí para os nossos ouvintes, essa reflexão enquanto a gente for falando, para que eles possam refletir a si mesmo, né, e perguntar quem é ansioso, quem está ansioso, quem está estressado, porque realmente existem essas diferenças. Então, começando, né, lembrando que eu sou psicanalista, vou falar da atualidade mais para frente, a gente vai desenvolver sobre os dias de hoje, mas falando um pouco do nosso interior, né, como psicanalista a gente trata o quê? A causa, né? Então, todo mundo fala, estou ansioso, mas alguém já percebeu, já fez essa reflexão? Por que eu estou ansioso? Então, vendo do conteúdo nosso, do nosso interior, a ansiedade nada mais é do que um conflito, né? E o que é esse conflito? É o resultado dos nossos desejos e das nossas censuras. Então, aqui eu estou falando como psicanalista, a gente está voltando para o interior e os ouvintes que quiserem fazendo essa reflexão com a gente vai ser bem legal. Então eu sou ser humano e o ser humano é um ser que deseja toda hora, certo? Quem que não deseja? Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. E o ser humano quantos desejos, né, moça? Né, Núbia? Quantos desejos? E aí que começa esses graus de ansiedade, porque como nós somos seres que nós desejamos a todo tempo, tem muita coisa que não é realizada, é censurado. E é aí que começam os problemas. Então, o que é ansiedade, né? Falando lá do princípio dela, da onde ela inicia, como você olhando para si próprio, interior, é um conflito. E esse conflito, o que ele é? É o resultado do desejo que a gente tem e a censura de não realizar esses desejos. Imagina no mundo hoje, que a Lu falou, que nós estamos vivendo um mundo completamente incerto, né? A gente vai chegar lá na frente. Então, primeira reflexão é, eu sou ansiosa? Uma palavra que todo mundo generaliza, né? Estou na correria, estou aqui super... E é bom essa correria, essa inquietação, porque quando a gente está ansioso, a gente costuma ficar se movimentando, né? A gente diz, não consigo parar quieto. E esse é um dos resultados da própria reação do corpo de combater a ansiedade. Já viu um ansioso que fica quietinho? Não. Então, é a reação que tem para combater essa ansiedade. E nos dias de hoje, como a Lu falou, e como eu disse anteriormente, é natural que o ser humano ele deseje. E isso é bom, porque nos motiva. Quem não tem desejo, quem não tem essa ânsia, né, essa vontade das conquistas, também não se move. Mas é aí onde eu convido a todos os ouvintes para ir refletindo com a gente, né, que tem coisas que não vão se realizar nesse momento. Tem desejos que eu nem trago para o meu consciente, que às vezes está maquinando lá no meu inconsciente, que vem de coisas do passado.
né? E que aí é onde a análise também ela é muito importante, que eu falo para as pessoas que eu atendo, que é o seu momento consigo própria, de refletir, né? E uma coisa que é muito natural do ser humano, e isso causa muito a questão da ansiedade, é que todo mundo quer ser o quê? Amado, reconhecido, desejado. E a gente nunca espera algo com nós próprio vindo da gente. A gente sempre espera estar fazendo algo para agradar o outro. Então, você vê como essa questão mais profunda da ansiedade, que a gente acha que está só com os acontecimentos do dia a dia, ela está muito mais ligada com o meu eu. Não sei se vocês conseguiram E fazer essa você, reflexão. e você imagina que a gente quer agradar o outro a todo momento, porque a gente não aprendeu a desenvolver o amor próprio, por exemplo, né? Eu me agradar, eu, né, saciar as minhas vontades. Então, eu vou buscar que o outro sacia as minhas vontades, né? Que é a busca pelo amor, a busca pelo, né, por me sentir amada, por me sentir especial. Só que a todo momento, né, as pessoas estão vivendo cada uma a vida delas e estão também correndo atrás disso, né, Núbia? Aí você imagina que, a gente imagina que, né, essa ansiedade vai ficar sendo potencializada. Tô certa ou tô errada? Exatamente. Por isso que eu convidei a todos que estão nos ouvindo aí fazendo essa reflexão, que é um exercício muito legal, de pensar, é natural, né? Eu ser um ser desejante a todo tempo, é natural que aprender a lidar, que algumas situações não vão se realizar naquele momento, né? E trazendo para todo esse contexto de que nós queremos, né, ser reconhecido, nós queremos ser amado, e tudo que a gente faz pode parecer muito estranho, pessoal, mas assim, é natural nosso, né? A gente está sempre fazendo algo pensando no que o outro vai achar da gente, o que o outro espera da gente, porque a gente tem essa necessidade de reconhecimento. É um exemplo fácil, né? A mídia social, essas questões de rede, de você ver Instagram, né? Como é interessante a gente ver que as pessoas, elas sempre tentam passar uma imagem, não do eu, que ela verdadeiramente é, né? Isso eu estou falando, não estou julgando, mas é o que leva essa busca, por quê? Porque eu não posso, muitas vezes, colocar uma foto ali que eu não seja reconhecida, valorizada, que eu desperte algo na pessoa, porque isso faz bem para o nosso ego. E aí que é onde a gente tem o medo de não agradar, o medo de não realizar, o medo de ser censurado, e o medo é um dos fatores muito relevante, né, que a gente chama até de um espectro, que é com relação à ansiedade. Pessoas que hoje têm um grau de medo da não realização muito alto, acaba indo para uma síndrome de pânico, acaba indo para um transtorno obsessivo compulsivo, né? O que é a síndrome do pânico? Ela é um grau mais elevado da ansiedade. O medo dela não realizar aquilo que ela quer. Você percebe como é interessante, né? Como envolve tudo desse nosso interior e impacta tudo no dia a dia nosso, né? Então, qual que E é a, essa causa? e a ansiedade, né, Núbia, ela aparece de várias formas, né, Várias no formas, meu físico, né? Como que eu posso com certeza. identificar? Quais são os sintomas, assim? Como que eu posso entender, assim, que eu estou tendo sintomas de ansiedade? O que que acontece no meu físico? Olha, realmente, a mente é que manda tudo, né? Aquilo que você não resolve na parte mental, na sua saúde mental, ela tem que uma hora extravasar e vai refletir no seu corpo. São várias situações. Nós temos ansiedade que são graus mais leves, até depois a gente vai falar um pouquinho que, como você disse, hoje em dia tudo. Já tinha um tempo atrás as pessoas falando, ai, tô ansiosa, eu sou ansiosa. Mas às vezes ela não é ansiosa, ela está naquele momento por conta de um detalhe que ela pode resolver. Né? A ansiedade é um pouco além disso. Então, os sintomas hoje em dia
que a gente pode ver são muitos, como insônia, a pessoa não consegue dormir, como mãos frias, o pé e a mão não fica quieto, como eu disse, né? O movimento, ele é uma reação do organismo nosso para reagir à ansiedade. Por isso a gente fala, eu só consigo ver que a pessoa está ansiosa porque ela não para de bater o pé. E ela não para com a mão quieta. Ela não para, ela anda de um lado para o outro. Nossa, essa pessoa está andando faz 5 minutos de um lado para o outro, ela está ansiosa. Por quê? Pode ser que realmente ela esteja mesmo, a gente não sabe tudo que se passa com a pessoa, mas analisando, nossa, essa pessoa é muito ansiosa, ela bate a caneta toda hora na mesa, ela não para quieta, por quê? Fica Porque se ela balançando realmente o pé. tiver só o pé e a mão, então assim, tem várias coisas, insônia, a própria parte física que eu te falei desses sinais, é a ansiedade, é a reação, o movimento é a reação contra a ansiedade. Sudorese, quando chega a um estado de taquicardia, de fobia, já está num grau mais elevado, que pode estar entrando numa crise de síndrome do pânico, tá? E são graus que, por isso que eu falo, tudo tem que ser muito bem avaliado. Por isso que eu convidei o ouvinte a ele fazer essa reflexão, que de repente ele consiga também identificar e colocar em prática que algumas coisas acontecem, algumas coisas não acontecem, tomar o domínio da situação para que ele consiga viver melhor e não chegar numa situação onde essa causa, se ele não conseguir ir identificando, ela se transforma num sintoma, que é exatamente isso, sudorese, mão fria, taquicardia em casos mais graves, né, que já está indo para uma síndrome de pânico, insônia, desmotivação, inquietação, né? Então, são todos os sintomas que a gente vê mais claramente da ansiedade. E hoje em dia pode se confundir um pouco com outras coisas, mas esses são os que a gente mais vê. Na síndrome do pânico é muito interessante porque muitas vezes a pessoa não identifica, ela não sabe por que ela está assim. E isso é uma das causas, uma das variantes da ansiedade, vamos dizer assim, né? Que a pessoa, quando ela chega, às vezes, no hospital com uma taquicardia muito, sabe, tensa, ruim, muita fobia, e ela simplesmente diz assim, eu não sei porque eu estou assim, entendeu? E isso acontece demais, porque as pessoas, primeiro que tem muitas coisas que vêm do nosso passado, a gente carrega conteúdos, né, frustrações do passado que está no nosso inconsciente, que a gente acha que nós não temos nada de problema, mas a gente tem, né? E a gente carrega isso ao longo da nossa vida, né? Muitos. E está lá, está maquinando, né? E muitas vezes você nem lembra de situações, mas está registrado, você não viveu aquilo? Está no seu inconsciente. E as frustrações, as censuras, os traumas. E com esse cotidiano nosso, a pessoa chega num grau que, por isso que é bom a reflexão. Você que está aí nos ouvindo, você está sentindo, né, que a sua vida, o seu caminho está levando para isso, reflete, né? Tenta pegar, eu sei que é difícil, mas fazer uma análise sua do que você realmente acha que é possível realizar nesse momento. E aí tem a questão do medo, né? Que hoje em dia todo mundo incerteza. Então você vê como vem de lá de trás e complementa com os dias de hoje, e aí a pessoa começa isso, ela não consegue resolver, porque realmente é difícil sozinha, organizar, né, as suas coisas, os seus conteúdos, e reflete no corpo. E é muito sério. Tem gente que fala, ansiedade é bobeira, depressão, tem uns que ainda não acreditam até hoje que é coisa séria. Pânico, pânico, tá com frescura. Desculpa falar assim, gente, mas é o que eu já ouvi muito também na minha vida, né? E não é muito sério. Se você não curar uma ansiedade leve, vai virando coisas, doenças e transtornos piores, né? E a gente escuta muitas pessoas falarem, eu sei o porquê que eu estou ansiosa. Eu estou ansiosa por isso, por aquilo outro. Mas será, né, Núbia, que às vezes a gente sabe realmente por que a gente está ansioso, ansiosa? Muitas vezes, que nem você falou, tem conteúdos lá de trás que a gente não quis lidar
também não ter recurso para lidar, né? Não foi procurar uma ajuda profissional, né, no momento, e aquilo foi potencializando, em vez da gente lidar com a dor, né, que não é, a gente normalmente não faz esse caminho, o que a gente faz? A gente joga a dor para debaixo do tapete, né, principalmente dos desejos não realizados, né, eu quero muito alguma coisa, e eu fico ali naquela vontade, naquela ânsia, eu não consigo, eu me frustro, para debaixo do tapete. Vamos já desejar outro, já vamos correr atrás de outra coisa. Então eu não elaborei aquela situação, né? Eu não entendi o que aconteceu, eu não trouxe para minha realidade para realmente, né, ver tudo que eu poderia ter feito ou não ter feito. Eu não entendi que eu não tinha recurso, né? Eu não entendi que eu também não tinha estrutura para elaborar aquilo. Então, tudo eu fui, o que a gente faz? A gente vai jogando para debaixo do tapete, aonde aquilo vai, né, potencializando e acumulando. E aí às vezes a gente fala, eu tô com ansiedade por conta disso, daquilo outro. Só que a causa, muitas vezes, está lá atrás, né? E a gente está falando aqui, está trazendo aqui, né, tá dando a resposta para a nossa ansiedade, está direcionando ela para uma direção que não é, né? Porque a gente também não entende, né, o que está acontecendo com a gente. Como que eu faço, né, para identificar o que é um estresse, o que é uma angústia e o que é uma ansiedade, por exemplo? Porque eu vejo isso, né? As pessoas falam, eu tô ansiosa e é por isso, por aquilo outro. Mas muitas vezes a gente está angustiada por uma outra coisa, ou a gente está triste, ou a gente está irritada, e a gente não sabe, está falando que é ansiedade. É exatamente isso que eu coloquei, né? É muito fácil a gente taxar toda a situação que a gente vive de tensão, nervosismo, agitação como ansiedade, né? E na verdade existem algumas diferenças, sim. O estresse, ele é mais fácil de você identificar porque ele tem o agente causador do estresse, ele é mais visível. Por exemplo, você está no seu trabalho e você teve um problema com o seu chefe. Aí você chega em casa, ou muitas vezes chateado, ou muitas vezes estressado, porque aquela situação te tirou de uma situação de conforto, de uma situação que você estava achando que estava indo tudo bem, ou o chefe te chamou a atenção por algum motivo e você ficou estressado. Então, se você, como eu falei aqui para os ouvintes, a gente aprender e ir analisando os pontos para que isso comece a ficar mais leve na vida da pessoa, né? Isso é um estresse. Eu consigo identificar melhor o agente causador que me levou a ficar daquele jeito, né? Já a ansiedade, ela pode sim, em um grau mais leve, ter situações do dia a dia, né? Que muitas vezes você não sabe qual te levou a ficar ansiosa, porque é um contexto geral e tem muito a ver com o medo também. Você vê que no estresse, ele foi um agente causador, você consegue identificar, chegou em casa, porque, sei lá, o meu carro não deu certo, fiquei parado não sei aonde, porque eu tinha passado já naquela vaga e não deu certo, entendeu? Ou então meu chefe brigou, ou então eu tive um problema aqui e isso me deixou estressado. A ansiedade, ela já é um pouco mais delicada, porque hoje, esse mundo incerto que a gente vive, ele já me deixa ansioso, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? São incertezas da nossa vida, e como eu iniciei falando, é um conflito dos nossos desejos também, olhando mais profundamente. Por isso que eu separo um pouquinho o dia a dia, que é mais fácil a gente entender, e a parte dos nossos conteúdos, né? Quem sou eu, Núbia? Quem é a Luciana? O que eu trago comigo? Né? Que isso também impacta na minha vida. O próprio medo. Tem pessoas que perdem oportunidade de trabalho porque simplesmente ela tem medo de viajar, entendeu? E aí você concorda que esse medo que não deixou ela realizar lhe causa uma ansiedade porque ela não realizou aquilo que ela desejava. E aí tem a questão comportamental, né, que existe uma diferença que as pessoas, o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra. Então, ela tem uma questão comportamental que ela não consegue viajar, isso é fato. Ou ela não quer um trabalho que fique mais horas dedicada, porque não dá, ela não vai conseguir
cumprir isso. Mas por que esse medo de viajar? Concorda? Você pode tratar e amanhã ou depois você conseguir viajar. Mas aí você desloca esse problema para uma outra parte do seu corpo ou para uma outra situação. E aí é onde tem a causa. Então, o estresse, você tem um agente que você identifica, é algo mais pontual, bem que se mistura tudo, né? O ansioso pode dizer que ele está estressado, o estressado pode dizer que ele está ansioso, porque realmente é muito difícil, né? Você, primeiro que tem que ter um conhecimento sobre as diferenças, que eu estou tentando passar um pouquinho aqui para as pessoas, né? Até para, como é muito moda, né? Sou ansiosa, estou e sou. Também tem diferença, né? Então, posso estar um momento ansiosa, sim, eu nunca fui ansiosa, um exemplo. Mas diante da incerteza, da pandemia, do Covid, eu nunca tive que me preocupar com tais situações antigamente. Agora, de 1 ano e meio para cá, eu me tornei ansiosa. Por quê? Ou estou ansiosa, né? Me tornei, nunca fui, porque eu tenho incertezas nas minhas mãos que eu não consigo controlar, não depende de mim. E a gente quer controlar tudo, né, Núbia? A gente quer segurança total, a gente quer controlar, e nesse momento, e antes da pandemia, as pessoas tinham, né, um controle sobre o seu trabalho, por exemplo. Elas sabiam que elas estavam empregadas, ia receber o salário no final do mês, ok, sabia, né, que não estava com um risco eminente de vida, né, porque hoje nós estamos com um risco eminente de vida batendo aqui na nossa porta. Certeza, então, até se a gente vai estar vivo, né, daqui um mês. Amanhã, daqui uma semana, né, incerteza, assim, de perder um ente querido, um familiar, então, são várias incertezas, assim, batendo na nossa porta, coisas que a gente, né, há 1 ano atrás, 1 ano e pouco atrás, a gente não tinha, a gente estava em um momento estável, né, nada é estável, mas a gente pensava que era estável, né, e não era todo esse medo, né? E hoje a gente vê que as pessoas estão muito medrosas, né? E principalmente nervosas. Inclusive, tem vários comentários aqui na nossa live, né? A Márcia Rovati, bom dia, Márcia, ela falou: sei que temos que aprender a controlar a ansiedade. Eu estou muito ansiosa. Eu era muito ansiosa e muitas vezes a ansiedade traz consequências, né? Me deixa nervosa e muitas vezes também a pálpebra minha fica tremendo e eu descobri que era ansiedade. Né? E dá mesmo, exatamente, né? Umas reações assim, tremores no corpo. Sim, que seja, eu comentei da mão, né? Que a pessoa, é toda a inquietação que o seu corpo está respondendo. Eu falei da pessoa que anda para lá e para cá, fica batendo pé e mão, a pálpebra, tudo que reage é uma forma de reação. Pode secar a boca também, né, Nú? Pode, com certeza. Boca seca. Depende, né? Cada taquicardiaco. A taquicardia, ela já é um grau assim, de fobia, né? Eu mesma me peguei por esses tempos, né, que eu falei, Luciana, fica esperta. Me chamei a atenção. Estavam falando, né, sobre o Covid, e aí fulano foi internado, fulano não sei o que, eu já comecei, meu ataque cardíaco, falei, calma, não está acontecendo com você, tá tudo bem, ok, né, se concentra em como você tá bem, tá tranquilo, né, mas dá, porque é um risco eminente de vida, né, claro. E a gente não estava acostumado, a gente nunca passou por isso antes, né, talvez, né, a geração passada já tenha passado porque já aconteceu, mas pelo menos eu nunca tinha passado por isso, então você fica, né, receoso, preocupado, e eu percebi esse ataque cardíaco, né, eu comecei a ficar ali com a boca seca, falei, calma, né, já bati um papo comigo, já me tranquilizei. Tem mais interação aqui, exatamente. O Ademir, né, KC, falou bom dia, meninas. Maria Carolina Santos, bom dia. Sheila Pena, bom dia, Núbia. Camila Santana, bom dia. Bom dia, menina. Zilma Martins, bom dia. Silmara Regina Tomiati, bom dia, ótimo tema. Fernando Sanches, bom dia. Maria Carolina, bom dia, mandou aqui as mãozinhas batendo palma. Fernando Sanches, por falta de informação, né?
a gente fala que é frescura, né? Por falta de informação sobre a ansiedade, a gente fala que é exatamente. frescura, né? A gente vê, às vezes, um filho nosso, né? Uma pessoa Muito. da família, que é o que a gente tem mais, né, liberdade, né, passando por esse momento, a gente não sabe falar, ai, para com isso que é frescura, né? Vai fazer alguma coisa da vida, vai varrer uma casa. E a gente não Exatamente. dá atenção para aquilo, né? A gente não dá, mas é realmente, a Ô, ansiedade é Lu, uma coisa que a gente mas a gente estava pode falar. falando aqui, né, que a gente nem para nós damos atenção, como é que a gente vai dar para o outro? Porque a gente Exatamente. está sempre preocupada, né, com algumas situações. Gente, estou falando de uma forma, eu sei, eu também sou trabalhadora de outra área, eu também sou mãe, esposa, cachorro, casa, filha, irmã. Então, eu, né, não estou julgando ninguém, mas fala, é exatamente isso que o colega colocou, né, por falta de informação, acha que é tudo frescura e não é, né? Então, o que acontece? Mas se a gente também não consegue dar atenção para a gente, igual você falou, eu percebi que eu comecei ali a palpitar e com uma taquicardia e falei, opa, deixa eu voltar para o meu centro, peraí, está acontecendo? Está, mas não sou eu que estou com Covid nesse momento, a gente tem que ter, sim, solidariedade com todos, mas é essa análise que a gente faz. E com relação ao filho, né, a gente tem que ter, ou com criança que a gente tenha contato, nós temos que ter esse entendimento e dar muita atenção, sabe? Porque nós estamos numa fase da nossa época que eu falo que não é o mundo que mudou, é o ser humano que mudou por conta de tanta informação, né? A gente terceiriza, estou falando a gente, né, para deixar todo mundo junto, porque eu não sou ser humano igual a você e todos os ouvintes. A terceirização, né, esse olhar da gente não perceber que a criança está ansiosa e passa horas na frente de uma tela, que hoje já existe a doença de tela, tem CID para isso, que é o código de doença. Isso faz mal, a gente está criando sociedade fragilizada. Se a gente já está num momento que muitas vezes a gente não consegue dar conta de tudo isso, você imagina essas crianças daqui quando elas forem adultas. Acabei de falar que os nossos conflitos interiores, eles vêm de lá de trás. Então, nós que temos filhos, sobrinhos, que a gente pretende, né, um mundo melhor, uma saúde mental para as nossas crianças melhor, é muito legal que o colega colocou que, por falta de conhecimento, a gente acha que é frescura. O filho vem compartilhar com a gente alguma coisa, o que a gente faz? Bem. Por não dar importância, empurra ele de novo para aquele mundo dele, tecnológico, porque hoje em dia é isso, é a realidade. É muito bom, né? Isso A gente transbordou acaba aí. não querendo, a gente acaba não querendo mais um problema, né? Mas na verdade a gente está Aí você causando um problema bem terceiriza, maior. né? Você Exatamente. terceiriza Vai para o para o seu tablet, computador, vai para o seu tal. celular, vai Isso, porque assistir você série. não dá conta, e não tá também, a gente não está julgando aquela mãe também, que às vezes tem mais que um filho, aquela profissional ou profissional que chegou muito cansado, mas a gente tem que tentar, e é muito legal, como a gente falou dos sintomas, a Márcia, né, que foi a colega que falou da pálpebra, que Márcia. hoje ela, isso, que ela está conseguindo, parece que entender melhor, nós temos várias Tá atividades que a gente conseguindo, né? Bater um consegue. papo com ela. Isso, Calma e aí. ferramentas que a gente pode. Para você ter ideia, nós não conseguimos perceber a nossa respiração, Lu. A gente respira no automático. Então, não tem aquela frase que fala, ah, você está estressado, ansioso, pare, ó, respira, porque é uma ferramenta nossa para realmente acalmar. Ah, hoje está tudo muito difícil, eu não posso pagar uma academia, porque o exercício físico ele ajuda muito no combate da ansiedade, do estresse, da depressão, que ele libera o Gastar hormônio que traz energia, né, isso. Núbia? Não, e Movimento, liberar gasta energia. o hormônio que é uma coisa orgânica que faz bem para nós. Faz uma caminhada, tira, ah, eu não posso porque eu só tenho 5 minutos. Põe a máscara, tenta ver no seu quintal ou no seu lá embaixo no condomínio se tem um pedacinho que a gente tem que dar o primeiro passo. E com as gerações mais novas, é isso que eu te disse, a gente está numa sociedade fragilizada, ninguém consegue dar conta
da ansiedade, do estresse, e as crianças vão sofrer muito mais lá no futuro. Por quê? Ninguém se socializa mais, ninguém bate um papo com ninguém. Hoje em dia ainda é WhatsApp e tal, nós estamos na pandemia, mas os ouvintes que estão nos ouvindo, faz uma reflexão se, né, muitas vezes ele tem uns 5 minutos, às vezes para bater um papo com uma mãe ali, tem muitos que tem, mas aqueles que eu chamei para uma reflexão, porque essas bases antigas, quando você falou que a gente teve pandemias lá atrás também, tivemos guerras e tal, mas as bases eram mais sólidas, entendeu? O convívio era maior. Hoje, com a tecnologia que ela Não tinha tanta transfere, distração. não tinha, Não então tinha eram tanta bases distração. sólidas. E hoje nós somos muito fragilizados. Por quê? Porque você, ao invés de interagir, que isso é saudável, né? Nós estamos na pandemia, mas estou dizendo isso leva para uma reflexão antes e para uma reflexão que, né? Espero, se Deus quiser, que a gente vai superar também isso, nem que demore um pouco, e vamos voltar, sair desse novo normal nosso e voltar um pouco para aquelas bases que nos sustentam, né? Então, é isso que eu compartilho aqui com vocês, porque realmente a gente tem que estar de olho na criança, em nós, refletir, respirar para acalmar, e são coisas que o ser humano é tanta informação que ele esquece até de pensar. Até de Né? Não sei respirar, se eu no tô... caso, né? Às vezes É você isso que eu fica falei. segurando a respiração. Exatamente, aí a pessoa, uma vez até conversando com meu pai, já é falecido, eu falo, pai, você sabe respirar? Ele fez assim, ó, sei. Eu falei, mas essa respiração aí nem deu, né? Respirei. Falei, não, respira, sinta o ar passando por trás do pulmão. E isso, né, técnicas básicas, que às vezes você fala, deixa eu ficar 5 minutos aqui, prestar atenção um pouco em mim. Tem coisas que a gente vai sofrer mesmo, porque o ser humano, ele é um ser humano, nós somos pessoas que, nós temos sofrimento, nós temos nossas angústias, não tem uma receitinha mágica de falar amanhã, todo mundo vai estar Vai passar, né? maravilhosamente Tudo bem. vai estar. Mas o se conhecer, o olhar para si, sabe? E é possível. Comece devagar, né? Faça uma reflexão. Será que isso que está me preocupando tanto, esse meu medo? Será que tem algum meio? Organize seu dia. Eu tenho amigas, né? Conhecidas assim que eu vejo relatos, falam, uma pessoa falou para mim que nossa, o dia dela, ela não trabalha fora, mas ela está muito desanimada, ou ela fica muito ansiosa porque ela não dá conta da rotina da casa. Organize o seu dia, comece aos poucos, A sabe? Crie gente. rédea da sua vida ali, você pode fazer isso. Começa aos E pouquinhos. a organização da rotina é muito importante, né, Nubia? Você ter uma rotina, você ter atividades, né, para fazer. Porque isso também causa a ansiedade, né? Você não ter nada para fazer também causa ansiedade. O Ricardo Abraão mandou um bom dia. Fátima Souza também Bom dia. mandou bom dia. Charlene Rocha, bom dia. Charlene é do Maria Carolina. Nordeste. Maria Carolina é Do bem assim Nordeste. mesmo, gente. Para todo mundo que está mandando bom dia, que está dando seus pitacos aqui, muito bom dia para vocês. Obrigada pela audiência, obrigada pela participação. A interação de vocês é muito importante. O programa Café com Autoconhecimento vem para trazer informação mesmo, né? Para ajudar a gente nessa questão de se autoconhecer, de saber o que é uma coisa, o que é outra, né? Cada semana eu trago uma convidada diferente, com um tema e uma especialidade diferente, né? Cada um se identifica com uma coisa, né, Nube? Às vezes um não gosta Sim. dessa especialidade, o outro gosta da outra. Inclusive, uma pergunta que é muito pertinente é qual é a diferença de psicólogo, psicanálise e psiquiatria? Porque as pessoas perguntam, né? Qual é a diferença? Porque elas jogam tudo no mesmo pacote e falam, é tudo igual. Mas não é igual, né, Nubia? Tem diferença. Não é igual. São todos formados, né? São todos profissionais que a gente chama da psi, né? Que é da saúde mental.
A diferença é que o psicanalista, ele trabalha mais com as questões crônicas, né? Ele vai, como eu tentei passar aqui para as pessoas, ele vai muito lá da causa, né? Situações crônicas que não é só o cotidiano que te leva àquela situação de ansiedade, de depressão, enfim, é mais lá atrás, na raiz, o que você consegue elaborar da sua infância, seus traumas que você carregou também do seu passado, né? O psicólogo, ele né, os psicólogos, estou falando de uma forma geral, ele é um pouco mais pontual, né? Que nós chamamos que são o tratamento do sintoma. Mas hoje em dia está tendo uma interação muito boa, porque da onde eu venho, do instituto que eu venho, dos dois, nós temos muitos psicólogos, médicos estudando psicanálise, assim como juízes, pastores, padres, né, e profissionais de várias áreas, porque Freud não intitulou que o psicanalista ele tinha que ser médico, mas ele tinha que ter aptidão, né? Então, assim, aquele desejo de levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E o psiquiatra, ele também é uma pessoa formada, né? Todos têm que ser, e ele é o único que pode medicar, né? Então, psicólogo e psicanalista não medica, não prescreve remédio. O psiquiatra é formado em medicina e ele pode prescrever medicação. Por isso que alguns, como psicanalista, eu estou dizendo numa abordagem mais geral aqui para vocês, só que cada um tem o seu conteúdo, né? Por isso que a análise ela é muito rica. Quando eu trato em consultório, eu falo, gente, aproveita essa uma hora e meia, porque aqui, né, o terapeuta, o analista, ele está aqui para te ouvir. Então, aproveita que essa hora é sua. E existe ainda muita resistência, embora a mídia está trazendo muito psicanalista, várias emissoras, toda a mídia falando dessa importância, né? Não sei se eu posso divulgar aqui, mas você me corrija claro. Se não puder. A Dercy Gonçalves, se os ouvintes puderem assistir o vídeo que ela fala da psicanálise para o Jô Soares, é maravilhoso, porque você olha uma personalidade daquela como ela era, e você jamais espera um depoimento de uma Dercy em relação à psicanálise como ela fez. E vários artistas que você vê, até tem novela que cita a análise, passa, porque é um momento seu, é um momento que você está ali, você vai tentar olhar para você, elaborar conteúdo. E todo mundo, essas três profissões é da psique, né? Que a gente fala saúde mental. E, né, eu sou super aberta, não tenho um é melhor, um é pior, todos se complementam, cada um tem sua área. E essa é a diferença. Um medica, um é médico, o outro trata mais umas questões comportamentais, o psicanalista ele vai mais na raiz. E tem muito psicólogo que estuda psicanálise, tem muito psiquiatra que estuda psicanálise, porque o psiquiatra ele pode fazer algumas terapias, mas ele não pode fazer análise. Então, não é porque ele é médico também que ele pode sair, médico da saúde mental, que ele pode sair fazendo análise. Algumas terapias, sim, mas e não é porque um psicanalista pode interferir também e atuar de outra forma, né? Mas a diferença é basicamente ontem, isso. Sobre a divulgação, né? Como está sendo bastante disseminado essa informação, né? Sobre a psicanálise, né? E o que ela faz. Ontem eu estava acho que era meio-dia e pouquinho, mais ou menos, escutando rádio. E um dos locutores, eles estavam batendo papo, e aí um perguntou para o outro, e aí, o que você vai fazer hoje? E aí a pessoa falou, olha, hoje eu vou almoçar não sei na onde, e 5 horas da tarde eu tenho o meu analista, eu vou para a minha psicanálise, terapia. Eu falei, olha que legal, porque antigamente não se falava disso, né? Sério. As pessoas tinham meio que um preconceito de falar, eu estou fazendo análise, eu estou indo para terapia, as pessoas vão achar que eu sou louca, e na verdade não tem nada com isso. E hoje em dia ainda tem, viu, Lu? Hoje em dia é comum você falar assim. Eu vejo bastante também. Muito menos do que antes. Muito menos. A aceitação, ela está muito grande hoje em dia, sabe por quê? Como a gente está falando aqui, o ser humano,
ele está muito fragilizado, e tem conteúdos que é nosso, que você, né, por mais que você tenha uma relação boa com a tua mãe, com a tua filha, tem conteúdos Você não vai que o falar, seu, né? Você não... o seu analista, ele estudou para isso, né, claro, né, eu venho de um instituto muito sério, né, eu tenho uma linha que eu sigo, e assim, ele estudou para isso, e o psicanalista, ele estuda a vida inteira, porque cada pessoa que ele recebe é uma diferente da outra, entendeu? Então, você imagina o hall de estudos que um psicanalista tem que ter, né? Não estou dizendo que outras áreas não. Também sou formada em outras áreas, né, da administração, uso muito a psicanálise lá, né, o gerenciamento do meu tempo, a forma de eu lidar, a forma de eu absorver algum problema que não é problema meu, e eu fico ansiosa, estressada, porque aquilo não me compete, não é minha responsabilidade. Então, assim, é muito rico, sabe, de você ter essa condição e de saber que tem uma pessoa ali que ela é preparada, porque, assim, o remédio, também não estou falando, não sou contra, tem casos que tem que ser medicado mesmo, mas ele vai surtir uma melhora. Mas, assim, você pode, até em conjunto com algum remédio, seu psiquiatra, ou seja, seu médico, fazer também uma terapia para que você consiga entender outras questões, isso é muito rico, entendeu? E tem muitas, quem não pode pagar, tem muitas ONGs que oferecem, tem, nossa, é Ô, muito Núbia, rico. e a gente também não quer falar nossos conteúdos para todo mundo, né? Para qualquer Não pessoa que pode, né? não vai Claro, entender e a gente vai se sentir julgada, a gente vai entrar sim. ali, né? Em um Ô, campo Lu, a gente ali já tem medo de também. não agradar, né? A gente já tem medo de não Não é? agradar, que a gente depende. A gente não é feliz A com gente aquilo que a vai, gente é. é, a gente vai A entrar gente em um campo que a precisa gente do vai se outro, sentir. né? Exatamente, a gente vai se sentir fraco, né? A gente vai achar que está mostrando a nossa fraqueza para o outro. Então, tem profissional para isso, né? Se você tá, Claro. E gostaria, vai lá, né? é extremamente sigiloso. Eu falo que é muito rico, porque é um comprometimento, né? O analista que está ali ouvindo, o seu analisando, o psicanalista, que seja o psicólogo, o psiquiatra, quando alguém entra nessa parte. Gente, é muito rico. Se ele é um profissional sério, ele tem um compromisso, uma aliança com aquela pessoa, né? Jamais um profissional ético dessa vai sair amanhã ou depois na rua e contar um conteúdo que não lhe compete, entendeu? Né? Eu costumo brincar, né? Eu tenho muito amigo padre que estudou também comigo, até de outros países, e eu falo que a gente é o confessionário, né? Ou seja, ali É é o o seu confessionário. momento, porque a gente tem Exatamente. responsabilidade, tem ética, sabe? Mas é isso. Então, da ansiedade a gente está vivendo mesmo. É bom que faça essa E como reflexão. E como que a gente está aqui nos nossos 5 minutinhos, a gente só tem, e como que a gente pode amenizar, assim, falando de uma forma mais rápida, como que a gente pode amenizar a ansiedade, por exemplo? Porque sanar a ansiedade é uma coisa difícil, né, Nubia? Porque, Porque a ansiedade né, a gente tem que ela vem aprender, toda emaranhada. O a gente medo, a angústia, o desejo, né? E a gente tem que aprender também a lidar, né, de uma forma que a gente amenize ela, né? E como que a gente Amenize, pode amenizar a ansiedade? amenize. Então, é isso que eu trago para vocês aqui. Claro que existem casos, tá, que são mais. Começa devagar e, de repente, a pessoa vai para um estágio mais elevado de uma ansiedade, realmente tem que ter um acompanhamento, enfim. Mas todo mundo que possa praticar hoje em dia é exatamente aquilo que eu falei. Prestar atenção na respiração, tentar, sabe, ter o seu momento consigo, respirar, nem que você lembre um minutinho, você fala, nossa, Núbia, a Lu falou da respiração, eu estou aqui, puxa o ar e respira, dê importância, porque é de graça e é o que te mantém vivo, e a gente nem liga. Segundo, praticar uma atividade física, porque ela libera o hormônio, né, que é dentro da gente, que deixa um bem-estar em nós. E se você, né, não precisa ser uma academia, lá malhar, faça uma caminhada,
tenha momentos prazerosos, né? Seja 10 minutos chutar uma bola com seu filho, que hoje em dia, com essa tecnologia toda, se a gente não chama o filho adolescente, ele nem lembra que a gente está lá e existe, porque atrai, né? A informação é fácil, eu entro no Google, eu vou no YouTube, é tudo muito rápido, né? Eu não tenho que esperar para a informação vir. E isso prende a atenção deles, como da gente também. Então, durma bem. Ai, mas eu tenho problema de insônia, que é uma dos sintomas lá atrás. Faça um chá, né? Avalie se o que você está Faz uma fazendo não atividade dormir. física, né, para dar uma Isso é isso que eu cansada. falei, uma atividade física, dá uma volta, ai, mas está em pandemia, Núbia, está tudo fechado, ok, pega duas garrafinhas lá de Coca-Cola de 600 ml, põe uma areia dentro, tenta fazer um pezinho. Pega um videozinho no YouTube. Isso, a tecnologia, do mesmo jeito que se a gente não usar moderadamente, ela dá uns impactos, não é muito boa, ela ajuda, põe uma música que você goste, né? Ai, tô aqui, mas organize o seu tempo. Tem muitas mães que falam, Núbia, eu não trabalho fora, mas eu não dou conta. E eu acredito, porque hoje com as aulas online, as mães também, sejam as que trabalham fora, as que não, é muita informação para acompanhar. Mas organize o seu tempo. Se eu estou levantando 8h30 e não estou dando conta, tenta levantar um pouquinho antes. Veja as prioridades do dia. Tem coisa que você está afobada porque não consegue, mas você não vai conseguir fazer tudo no mesmo dia mesmo. Vê a prioridade, deixa o resto para amanhã. Entendeu? Então, são situações que estão na nossa mão. Né? Saia um pouco, né, da fantasia, né, Núbia? Né? Traga você mais para a sua realidade, né? Para de ficar pensando no que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. Traga você mais para a sua realidade. A insônia é exatamente isso. Às vezes a gente não dorme pensando no que vai acontecer amanhã, depois. Não estou dizendo que a gente não tem que ficar preocupado, mas será que eu preciso pensar nisso agora e tirar o meu sono, sendo que isso é uma situação que eu posso deixar para depois? Então é isso que eu falo, se entender, pegar a rédea da tua vida. E outra, a análise, ela ajuda muito, porque tem pessoas também que ela chega e fala, eu não sei por que eu estou assim, né? E ela precisa de um fortalecimento, como todos nós precisamos. E, além dessas questões, se a pessoa perceber que ela não está dando conta, né, dessas dicas, dela fazer, tem que querer, né? Tanto para desenvolver essas práticas. Tem que estar disposta, né, Núbia? Tem que estar. E aí, claro, tem casos que são mais graves, tem casos que precisam ser melhor analisados. Como analista que eu estou aqui, então é muito rico essa análise de você poder ir lá e colocar também os seus sentimentos para fora, né? Porque nós estamos aqui para levar qualidade de vida, né? Amenizar o sofrimento das pessoas. Mas no dia a dia, com aquilo que a gente tem na mão e possível nesse momento, são essas coisas. Ouve uma música que você gosta, brinca com seu filho, jogue um joguinho com ele, né? Se movimenta, faça um exercício, respire bem, alimente pensamentos positivos. Ai, Nubia, mas eu tô tão nervosa, então tenta. Não é possível que você não vai encontrar uma pontinha ali. Ô, Núbia, a gente tem que se ajudar, né? Porque se a gente também não se ajudar e deixar solta a coisa, o trem só vai descarrilhar, na verdade. Tem algumas interações aqui. A Maria Carolina falou, é bem isso mesmo. O Fernando Santos falou, obrigado por compartilhar um conteúdo tão importante. A Zilma Martins, né, falou, Fernando Santos está no caminho certo. A Zilma Martins falou, muito bom, Núbia, seu comentário. A Charlene Rocha falou, muito bom, isso mesmo. Nós temos que, né, nos ocupar um pouco consigo mesmo. E eu acho que o que a gente está fazendo, também é muito distraído, às vezes, com a vida do outro, né? Preocupado, às vezes a preocupação não é nem sua, é do outro. Né? Comparação. Então, traga mais você para a sua realidade. Mesmo com a vida do outro. Às vezes a gente está sofrendo por uma coisa, como você falou do Covid, né? Claro, gente, pelo amor de Deus, nós estamos numa situação delicada, mas a Lu começou a palpitar,
achando que ela mesma já tivesse, talvez, com o Covid. Exatamente. Calma, aquilo ainda não é meu, não sou eu, sou solidário. Eu falo sempre, Núbia, a gente tem que desenvolver um bate-papo, um mediador interno, né? Para mediar as situações e para te trazer para a realidade e para ficar toda hora ali, né? Batendo um papo com você também, né? É meu, é comigo a coisa, né? Eu estou fantasiando ou eu estou na minha realidade? Então a gente tem que chamar a gente, né? Também para a responsabilidade de cuidar de si mesmo, né? Que foi o que a Charlene falou, né? A Charlene falou, muito bom, Charlene, beijo para você também, né? E para gente, como analista, eu falo, não é fácil, né? A gente está falando aqui, não é fácil, cada um tem seu conteúdo. E não tenha vergonha, não se sinta intimidado se você realmente falar, eu preciso de ajuda, porque mesmo com tudo isso, né, aqui é muito curto, a gente também fala de uma forma geral, não deixa passar por o que o outro vai pensar, por aquilo que eu tenho, né, esse preconceito de que a terapia é ruim, é para louco, não é, gente, é tão rico que vai melhorar a sua vida profissional. Se liberta, né, Núbia? Se liberta dessas questões. Exatamente, de como vai abrir o seu leque de você tomar a rédea da sua vida, de você poder, seja um administrador, um médico, um senhor, né, um jardineiro, quem quer que seja, como é rico e te fortalece em todos os cenários e parte da sua vida, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar aí para vocês. E vamos pôr em prática, né? Vamos começar, respira, olhe para si próprio. Nós temos conteúdos, como eu disse, da ansiedade que vem lá de trás, é um conflito, temos as ansiedades. A gente tem que finalizar agora o programa. Vamos, porque eu também falo pouco, finalizar. Né, a gente fala bastante. A gente fala. Gente, ainda mais com eles participando, um beijo para todos aí que participaram com a gente. Beijão, lindo sábado para todo mundo. Gente, muito obrigada pela interação e pela participação. Nós temos que finalizar, porque vai vir um outro programa em seguida. Eu quero agradecer a participação da Núbia. Núbia, muito obrigada, né, por aceitar o nosso convite. Né? E espero que você participe mais vezes aí com a gente. Muito obrigada mesmo. Pode chamar que eu venho. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Um lindo dia para vocês, tá bom? Gente, estamos finalizando. Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana. Fique com Deus e Café com Autoconhecimento volta no próximo sábado, das 10 às 11 da manhã, e eu conto com você. Beijos e até mais. Beijo, gente. Até mais.